Bem, pessoal, estamos voltando com a nossa programação e eu queria naturalmente apresentar nosso terceiro convidado do dia, que vai fechar nosso dia, ao que tudo indica, com chave de ouro. Se bem que, não, obviamente, Fernando, sem pressão, de forma nenhuma. Mas acho que só para dar um contexto interessante sobre a participação do Fernando, o famoso TX, né, como ele me foi apresentado originalmente. Hoje a gente conversou bastante sobre os contextos, né, que nós nos negócios vão ter qual é esse contexto que a gente vai ter que atuar e se situar, né, com a palestra do Silvio. A gente falou um pouco das oportunidades que emergem nesse novo contexto de mundo que a gente está inserido com o Diego agora há pouco. Acho que agora a nossa ideia é aterrar um pouco, né, falar de fato mais, acho que de ferramenta ou estratégia, digamos assim, e dar visibilidade para de fato o marketing, né? Como é que a gente captura essas oportunidades, né? Como é que a gente se posiciona nesse novo mundo? O marketing como construtor de futuro, como diria Peter Drucker, ele ganha naturalmente outra importância nesse mundo que a gente está construindo, né? Um mundo cada vez mais digital a toque de caixa, né? Como a gente já brincou hoje. E não só no futuro que a gente previa pré-pandemia, mas ainda mais no futuro pós-pandemia. E para isso a gente chamou uma pessoa que entende muito desse novo marketing, que tem atuado na linha de frente disso, alimentado pela inteligência artificial, o famoso TX, né? O Fernando Teixeira, diretor de estratégia e soluções da Adobe no Brasil. E, Fernando, primeiro, seja super bem-vindo, é um prazer enorme te ter aqui, te ouvir. Eu estava super curioso, inclusive, para ouvir sua palestra. Até deixei um bloco de notas aqui aberto, porque tem muita coisa que a gente, inclusive, quer mudar, acho que na nossa estratégia, na nossa estrutura, de ser até mais contemporâneo, e vai ser um super prazer te ouvir. E acho que só enquanto você, acho que naturalmente se apresenta e fala um pouquinho de você, se você puder passar o slide, Luiz, a gente lá no slide, se vocês entrarem, né, todos os nossos participantes, se vocês entrarem no slide, vocês vão ver um conjunto de perguntas que a gente colocou, mas para calibrar as percepções e entendimentos sobre esse tema que o TX vai trazer para a gente. Então, se vocês entrarem no slide, vocês vão ver essas 4 perguntas. Então, é uma múltipla escolha, você coloca, a gente vai projetar aqui em tempo real, TX, as respostas, mas para entender um pouco da visão, né, das pessoas que estão assistindo agora, e aí, a partir daí, a gente já tira a nossa tela, você coloca a sua e seguimos em frente. Tranquilo. E, naturalmente, vale avisar, durante a palestra do TX, se vocês já tiverem alguma pergunta, alguma coisa que quiserem saber, só colocando no slide que no final a gente puxa essas questões. Beleza? Tranquilo. Do meu lado eu estou pronto. Na hora que você falar aqui, a gente muda a tela e vamos embora. Vamos ver esse comportamento aqui de respostas. Por enquanto, já temos um vencedor prévio. E você me apresentou como diretor da Adobe e não esquece, pô, ex-aluno do MIT, né? Boa. Sempre vou ter alguém da alma mater aqui. Tem que valorizar, né? Com certeza, com certeza. Pô, que legal, é verdade, é verdade. Ponto importantíssimo, eu diria. A gente mais cedo estava falando com o Silvio, eu até brinquei, eu apresentei lá o currículo gigante dele. Aí no final ele falou, mas você esqueceu que eu sou conselheiro da MIT Sloan Review. Logo o cargo mais importante dele eu esqueci, né? Pelo menos para mim é o mais importante, né? Pelo menos é o que mais importa para mim, isso com certeza. Fernando, eu acho que de parcial aqui que já temos, né, seguindo essa narrativa de negócios futuros, qual será a principal mudança das empresas brasileiras no mundo pós-pandemia? E acho que está interessante ver a resposta das pessoas, né? A gente está vendo aí elas mexendo em tempo real, mas especialmente estão falando sobre ser rápidas e inovadoras, né? Segundo lugar, falando de ser mais digitais nas operações, né? Acho que de certa forma tornar os processos menos analógicos. Em terceiro, serão focados nas experiências digitais. E tem pouca gente falando orientação em inteligência artificial. Curiosamente, aí que acho que é o tema central que você vai trazer hoje para a gente, né? Espero que, se a gente rodar essa mesma pergunta no final, isso mude. Algo tudo indica, né? Espero, né? A gente vai descobrir se foi boa a palestra. Verdade. Tem um indicador aí. Vamos seguir. Então, acho que, de certa forma, já consolidou, está flutuando um pouquinho já as respostas, a gente já tem uma boa visão
da percepção das pessoas. Luiz, só te peço aí para tirar o compartilhamento. E, Fernando, quando você quiser, pode compartilhar sua apresentação ali em cima e vamos em frente. Pessoal, lembrando, slide para mandar as perguntas para o Fernando, se vocês tiverem, que no final a gente abre um bate-papo. E, obviamente, se vocês quiserem aí postar qualquer aprendizado, tirar foto das coisas que o Fernando estiver falando, postar nas mídias sociais, só não esqueçam, por favor, de botar hashtag MITFrontiers e, se possível, marcar a gente lá em @MITReview Brasil. Fernando, tá contigo. Me confirma, por favor, deu certo? Tá todo mundo vendo minha tela grandona? Deu certo, deu certo. Então, beleza. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Mais uma vez o super time de marketing da Adobe, Gabi, Ellen, Ana, minha esposa que cortou meu cabelo e meu irmão que consertou meu dente. Antes da gente começar aqui, agradecer, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala do tema inteligência artificial, essa apresentação aqui foi feita com todo o carinho do mundo. Quem tiver perguntas, quiser fazer colocações super à vontade, que a gente possa fazer disso um grande debate também. Então, sou Fernando Teixeira, ex-aluno do MIT, trabalho hoje na Adobe, cuidando da parte de estratégia na América Latina, e quem me ajudou muito nessa apresentação também foi o Matheus Lopes, então aproveito aqui para deixar o meu super obrigado para ele, que me ajudou bastante nisso, a gente trabalhou bem junto nisso. Então, você falou sobre tirar foto, né? Tá aqui, então quem não precisa mais tirar foto? Quem trabalha na Adobe sabe montar um bom PDF, então vocês fiquem à vontade, é só escanear esse código aí, ou digitar, e vocês conseguem baixar exatamente esse conteúdo aí para vocês. Não deu tempo de fazer agora, não tem problema, eu no final vou de novo mostrar os QR Codes, quem não conseguiu vai conseguir baixar de novo, e aqui do lado direito, esse que é um artigo que eu escrevi sobre o assunto, e com alguns exemplos que também vão aparecer nessa palestra, também para quem quiser discutir, compartilhar o artigo, bem-vindo, e eu agradeço. Vou começar então com uma história interessante, que aconteceu comigo esses dias. A Adobe ela disponibilizou para os seus funcionários um crédito no cartão corporativo para que a gente possa fazer melhorias na nossa casa nesse período de pandemia, no nosso home office. Essa, infelizmente, não é a foto da minha casa, mas eu aproveitei, né, do crédito lá, eu comprei um segundo monitor, que é super importante, quem vê muito relatório, tal, tem que ter esse monitor, uma cadeira de verdade, assim, de escritório, né, e uma webcam. Eu comprei essas 3 coisas, né, e aí o que aconteceu comigo? Vocês imaginam, eu comprei 3 coisas e aí minha vida ficou esse inferno. Eu não sei vocês, mas a internet passou a me perseguir em todos os lugares onde eu vou, com esse bando de promoção de coisa que eu já comprei. Interessante. Teve até um caso de um varejista onde eu fiz a compra da webcam me oferecendo uma outra webcam mais barata do que aquela que eu já tinha. Além, óbvio, dessa incontável, essa experiência terrível que a gente está tendo aí, né? Esses pisca-pisca que a gente está olhando. E aí, quando eu olho para esse tipo de coisa, e não é só banner, tá? Não estou falando só de propaganda. Isso acontece quando você liga no call center. A pessoa não entende que você é você. Você está mexendo no aplicativo. Quando você entra no site, eu chamo de a síndrome da primeira vez. Toda vez que você entra no lugar, parece que é a primeira vez que eles estão falando com você, mas você já era cliente deles. E aí você fala, bom, isso aqui tudo, gente, é passado, né? Eu já comprei e mesmo assim eles estão achando que eu não comprei, né? Ou achando que eu poderia comprar mais barato. Mas quando a gente olha para o futuro, vamos pensar, não é muito difícil a gente entender que uma pessoa que comprou uma cadeira, que comprou um monitor, né? E comprou ali uma webcam, nesse período de pandemia, está montando um home office, né? E aí quando você pensa em home office, o que você poderia vender? Você poderia vender outras coisas. Hoje em dia, as pessoas que trabalham em casa, não têm uma boa iluminação, precisam de uma iluminação circular ou de um microfone melhor para falar. Existem uma série de outras oportunidades que não repetir a mesma coisa que o Teixeira já comprou. Então, por que as empresas não fazem isso, né? E muitas vezes eu digo, o maior culpado disso é a mídia barata. Essa propaganda ruim e barata, que ela é baratinha mesmo, né? Então a gente põe lá, mostra para um monte de gente, e alguns ali acidentalmente vão acabar clicando e comprando o nosso produto, né? Esse mundo do passado, eu gosto de chamar, que é o mundo do marketing da interrupção. Então, nós, marqueteiros, fomos criados no mundo de interrupção. Então, o que é interrupção? Essa foto clássica, óbvio, linda, de Nova York, mas quando você olha para a interrupção, o que é? É que eu estou lá no meu sofá, assistindo o meu jogo, e aí vem lá uma bolinha lá em cima dizendo, esse jogo é um oferecimento da cerveja tal. Ok, tudo bem, eu estou num lugar quase público, né? Minha televisão ali na sala, as pessoas estão passando, e eu estou num ambiente que eu posso ser interrompido.
O problema é que as pessoas, nós, consumidores, cada vez mais migramos para dispositivos que a gente não quer ser interrompido. Primeiro que a tela diminuiu, a tela agora é pequenininha. Você vai me interromper, você quer falar comigo, você vai cobrir minha tela inteira, não é mais o cantinho. E aí você fala, e a coisa vai piorando, porque eu tenho minhas fotos, minha conta corrente, minhas coisas estão no meu celular. Meu celular é uma coisa muito pessoal para mim. E a marca vem lá e fica me interrompendo. Então, essa mudança de dispositivos que podem ser interrompidos e não podem ser interrompidos, trazem também para a gente uma questão de respeito. O respeito não só com a mensagem, mas até mesmo com o uso do meu dado. Eu deixei? Não. Eu tô confortável com isso? Então, esse novo mundo é um mundo que precisa que os profissionais de marketing tenham uma nova caixa de ferramentas. Eu gosto de usar o termo caixa de ferramentas porque você tem lá uma caixa de ferramentas de um marqueteiro, né? Que ele tem aqui televisão, aí eu tenho lá um outdoor que eu vou fazer na rua, uma mala direta, um banner, um influenciador. Você tem a sua caixa de ferramentas, site, tudo bem. Mas aqui a gente está olhando e falando, precisamos de mais coisas para a caixa de ferramentas, porque muitas vezes aquela sua caixa de ferramentas já não está mais fazendo aquele efeito. É o que está acontecendo cada vez mais quando a gente conversa com as marcas, tá, o que mais eu posso fazer que não seja investir mais? Isso é muito comum, né? Então como é que eu vou vender mais? Vou colocar mais dinheiro em propaganda. Será que é mais? Ou será que, eu gosto muito dessa frase do Shantanu, que é o CEO da Adobe, ele fala, esse status quo não é mais uma estratégia. Então, se colocar mais para fazer o que você sempre fez, não necessariamente vai trazer um resultado diferente. Então, a gente tem que pensar em coisas diferentes. E é isso que traz o que eu gosto de chamar de gap da experiência. O que esse gap diz? 58% das empresas estão achando que estão entregando uma experiência melhor para os seus consumidores. O diretor de marketing, o pessoal da empresa. Mas o consumidor, só 38% acreditam nisso. Isso é verdade. E aí, quando você olha, a gente tem outros estudos, né? Esse aqui é da Pega, depois ele fala 66% das empresas falando só, olha, eu tenho conhecimento do meu consumidor e só 32% dos consumidores acreditam nisso. E é uma verdade. O caso que eu dei do banner ali foi exatamente isso. Vou aumentar mais ainda esse gap. Isso aqui é um estudo esse aqui é de 17 da Capgemini, mas ela fala uma coisa legal, que é o ser centrado no consumidor. E o consumidor não tem essa percepção. Esse estudo da Adobe agora do ano passado, do final de 19, é muito legal. Ele fala que apenas 4% das empresas usam inteligência de dados para entregar melhores experiências para as pessoas. Que de um lado pode ser assustador, mas também, para o tema dessa nossa conversa de hoje, é uma grande oportunidade da gente se posicionar nos outros 96% que têm chance de fazer coisas incríveis com a inteligência. Então, falando agora, olhando para a palavra inteligência, a gente vai definir o que é essa inteligência artificial para a gente poder trabalhar, olhar para ela e entender quem é essa inteligência artificial. Mas primeiro, a pergunta é por que a inteligência artificial é tão interessante? Por que esse é um assunto tão legal, né? E eu costumo mostrar essa imagem aqui, um momento para eu tomar minha água, vocês pensarem, é isso que faz a inteligência artificial ser tão interessante? A resposta é sim, a ficção científica fez isso a nossa vida inteira. Quantos filmes a gente já viu, metade robô, metade homem, sem contar que normalmente o robô é o malvado. Então, tudo isso fez parte desse nosso inconsciente, mas a gente vai trazer agora para uma explicação do que é essa inteligência artificial do ponto de vista de negócio, né? A inteligência artificial em si existe há mais de 40 anos, o conceito. E ele nada mais é que a união de duas coisas, a estatística e a computação. É isso. Se precisar levar alguma coisa da apresentação de hoje, é isso que a gente está falando. E aí você fala, bom, como é que essa união acontece? Tem duas formas, a gente vai falar um pouco delas hoje, que são a forma baseada em regras e essa forma que a gente chama de machine deep learning, são as duas principais formas da gente olhar para a inteligência artificial. Então, quando a gente olha para machine learning, né, a minha pergunta principal para vocês é como você ensinaria um carro a dirigir? Imagina que você pegou nesse carro autônomo, né? Você foi contratado pela empresa que faz o carro autônomo, vai lá, ensina o carro agora a dirigir. E aí, na hora que você vai ensinar, você deve pensar assim, eu vou dizer para ele que no vermelho ele para, no verde ele anda, quando ele olhar esse tipo de seta ele vai virar à direita. Esse tipo de pensamento não é a forma como um carro aprende. Esse é o pensamento que a gente chama de baseado em regras. Então, a gente é o famoso if, né? O se. Se acontecer isso, faça aquilo. Esse é um modelo de inteligência artificial, é um modelo de programação muito conhecido, que você usa esses ifs, essas regras de se. Porém, o carro autônomo ele não aprende dessa forma. Ele aprende de uma outra maneira, que é a maneira que a gente chama hoje de machine learning. Como é que funciona esse aprendizado da macro machine learning? Ele funciona da seguinte maneira. De um lado, você tem as entradas, né? Em inglês, os inputs. O que são as entradas? É tudo aquilo que esses sensores estão capturando. Então, os sensores estão capturando luz, luminosidade, temperatura, pressão, velocidade, e são
centenas de sensores e câmeras que estão ao redor desse carro, capturando todo esse tipo de informação. E o que ele faz com isso? Ele compara essas informações de um lado com o que a gente chama de saídas do outro lado, que são os outputs, que é um sucesso acontecendo aqui, uma coisa que funciona. Então, ele captura trilhões de teras de dados e compara isso com uma pessoa, no caso, um piloto está dirigindo o carro direito. No meio dessas comparações, é que a gente acaba criando o tal do algoritmo. O que ele é? Ele é uma série de regras, ele é uma série de fórmulas, todas combinadas numa caixa preta, que traduz o que seria essa comparação de entradas e saídas. E é todo esse conhecimento, você pega ele e replica ele numa aplicação. Então, quando alguém fala um software tem inteligência artificial, o que é isso? São comparações que criam, são colocadas de uma forma matemática, e aí essa matemática vai para uma aplicação que replica isso em outras aplicações dali para frente. Tem vários exemplos legais. Acho que um dos que eu gosto de lembrar, com certeza muitos aqui já viram aquela série Aeroportos, ou nomes parecidos que tem na televisão, né? No aeroporto tem um momento que ele entrevista o policial. O que o policial faz? Ele fica andando lá no Terminal 3 de Guarulhos e olha para as pessoas e fala, esse aqui, eu desconfio dessa pessoa, leva lá para a salinha e quando abre lá a mochila da pessoa, tem cocaína, papagaio, tem um monte de coisa. E aí na entrevista, uma hora ele fala, o jornalista pergunta para o policial, ele fala, nossa, mas como é que você consegue prender tanta gente? E ele fala, eu sei. É que de tanto ver gente, eu uma hora meio que bato o olho, assim, meu sexto sentido meio que diz o que vai ser. É exatamente o modelo de machine learning, porque o meu inconsciente está capturando trilhões de terabytes de dados ao mesmo tempo, que podem ser desde o jeito de olhar, piscar, mexer, a cor. São coisas inconscientes que meu cérebro está capturando e que de forma consciente vão lá e gritam para mim o seguinte, olha, desconfie daquela pessoa. Essa é a realidade. E aí, outro exemplo é uma criança. Eu tenho 2 filhos pequenos em casa, aprenderam a falar recentemente. E o que é uma criança aprendendo a falar? Ela não tem a regra, ela não fez aula de gramática, mas ela está ouvindo, ela começa a soltar, testar, em algum momento ela criou a caixa preta dela, que explica, que ela não consegue explicar, mas ela consegue falar. E ela consegue falar presente, passado, futuro, mas ela não entende que presente é presente ou passado é passado. Mas ela sabe falar isso direitinho. Isso, quando a gente contrapõe, lembra com outro modelo que é baseado em regras, é igual aprender um segundo idioma. Então, eu faço aulas de espanhol e a verdade é que todas as vezes que eu tenho aula de espanhol, quando eu acordo de manhã, meu cérebro tenta me sabotar e arrumar qualquer desculpa para não fazer aula, porque me cansa entrar numa aula e o professor falar terceiro do singular, o primeiro do no seu passado perfeito, eu fico louco. Porque é um modelo diferente, não é que é ruim ou bom, são modelos diferentes. Então, dentro do guarda-chuva de inteligência artificial, tem os dois modelos, tem tanto as regras quanto o machine learning. Se a gente colocar isso num framework, né, num diagrama, como é que funcionaria o carro autônomo? Então, de um lado você tem essas entradas, né, tudo aquilo que a câmera capturou, do outro lado a gente já comentou as saídas, no meio do caminho essa caixa preta, que é uma criança aprendendo a falar, por exemplo, isso tudo eu replico numa próxima aplicação, num software, em alguma coisa. Então, esse é o framework que explica para a gente a inteligência artificial acontecendo, né? E aí, por que hoje, né? Eu estou dizendo isso existe há 40 anos, mas por que justo agora? Tem alguns motivos, mas o principal dele está atrás dessas histórias aqui. Se você pegar essa história do Deep Blue lá da IBM, né? Quem tem alguma idade avançada como eu, sabe que lá em 96, isso foi um grande negócio. Todo mundo falava sobre o computador que venceu o Kasparov russo num jogo de xadrez. Então, foi a primeira vez que o computador fez isso. E aí, esse era um modelo baseado em regras, ou seja, para cada if, né, para cada C movimento, ele calcula, então, estatística e computação dizendo, para cada movimento, faça cálculos, e ele vai assim por diante, tá? Para vocês terem uma ideia, são quase 200 milhões de probabilidades por segundo. E a comparação mais interessante aqui para um jogo desse, né, o jogo do Deep Blue, se cada movimento possível no tabuleiro fosse um átomo, seria o equivalente a um copo d'água cheio de átomos. Trilhões, X lá de átomos que cabem nesse copo d'água. Então isso foi lá em 96. E desde então as pessoas falavam, ganhar um jogo de xadrez, tudo bem, foi uma grande conquista, mas eu quero ver o dia que a máquina vai vencer um jogo de Go. Então, se você não assistiu ainda, eu recomendo fortemente, vá no Netflix assistir AlphaGo, esse documentário é incrível e ele conta essa história. O jogo de Go, vocês podem ver aqui na imagem, como é que funciona? Você tem que, o dono da peça branca, você tem que cercar a pessoa, o seu oponente, cada hora é um que joga. Quando você dá uma volta num agrupamento de peças da outra cor, ele pega todas aquelas peças e você ganhou aquele território.
Se você olhar a quantidade de possibilidades que tem aqui, né, esse 2 vezes 10 elevado a 110, só para vocês terem uma ideia, a 170, se cada movimento de um jogo de Go fosse um átomo, seria o equivalente a um planeta Terra de átomos. Essa é a capacidade computacional que a gente está falando que a gente vive hoje. Então, o grande poder computacional, e eu falo de free, porque são duas coisas. Uma coisa é ter o poder computacional, e o free é porque isso é democrático. Hoje, você conversa com cientistas de dados, você tem plataformas como o R, gratuitas, tem GitHub, tem gente trocando código por aí. Então, você tem muito poder e muita colaboração entre pessoas do mundo todo fazendo essa inteligência artificial acontecer. Se não fosse por isso, ou pelo poder ou pela colaboração, a gente estaria igual estávamos alguns anos atrás. E agora, quando a gente pega isso aqui, agora vamos colocar em exemplos de aplicação em marketing e vendas, tá? Eu gosto de começar com o exemplo do Gartner, que o Gartner fala que se você usar a inteligência artificial no varejo, por exemplo, você pode aumentar em 15% o lucro da sua empresa olhando para esse ano ainda. Ou 25% na satisfação dos seus consumidores. Então, quando a gente olha aqueles dois modelos que eu falei, né, baseado em regras e o Machine Learning Deep Learning, eu vou contar uma história agora, que é a história do seguro alto. Tá? Como é que funcionou o uso de inteligência artificial usando, baseado em regras, no caso de uma seguradora. Enquanto vocês olham para o cachorrinho, vou dar mais um gole. Se gostou da foto, Adobe Stock, aproveita. Como é que funciona? Então, você imagina que você tem lá o site e você tem pessoas entrando no site o tempo inteiro, né? Está aqui o e-commerce de seguro. E dessas pessoas que entram no site, tem dois tipos, né? Tem os compradores, que vão fazer a compra no site, ou que vão em algum momento passar pelo call center. Então, é uma seguradora digital, mas que também tem um call center de apoio. Mas você também tem as pessoas que não compram. E nesse processo de não comprar, eles passaram pelo site, pode ser que eles tenham passado sim ou não pelo call center. Então, 100% dos leads eram gerados no site, porque eles são uma seguradora digital. Então, todos os leads, né, todas as possibilidades de novas vendas para as pessoas nascem do site. Só que 80% das vendas passavam no call center de alguma forma. Então, olha que engraçado, você monta um negócio digital, mas 80% acaba passando no call center. Eles decidiram uma estratégia que eles chamam de tomada de decisão em tempo de execução. Então, você tem que pegar os dados, fazer modelos de predição, que a gente vai falar aqui, e chegar numa personalização da mensagem para as pessoas, tá? Então, quando a gente olha, e eu gosto de usar muito a palavra correlação, a gente vai falar muito dela. Então, quais são as variáveis, de todas que estão por aí, que se correlacionam para uma venda exclusivamente digital? Então, o que é? Fazer uma conta ao contrário. Bom, a gente olha lá no site, vê quem comprou sendo apenas digital, sem ter passado pelo call center, e ver o que essas pessoas tinham em comum para a gente encontrar pessoas parecidas. Esse é o modelo. Então, o que eles tinham? Eles tinham origem, navegador e resolução. Isso é muito interessante. Então, a origem, ele veio do Google, do Bing, ele acessou direto o www, é um navegador dele, é um Safari, é um Chrome, a resolução da tela. Essas, de muitas variáveis que foram comparadas, essas eram as que tinham maior correlação com quem faz uma compra 100% digital, sem passar pelo call center. Então, o que eles fizeram? Importante, essas variáveis aqui são anônimas. Então, você não precisa se cadastrar. São simplesmente variáveis anônimas. Então, todo mundo que entra no site recebe uma pontuação. Se ele veio do Bing, do Facebook, ele vai ganhando pontos. Conforme ele vai ganhando pontos, toda pessoa que entra no site ganha um coeficiente ali, uma nota. Então, um exemplo de uma pessoa, 425. E aí, eles agrupam todo mundo que entra no site. São 10 grupos, né? De 100% das pessoas que entram, tem 10 agrupamentos. Nesses 10 agrupamentos, o que eles fizeram? Os primeiros 2 agrupamentos são daquelas pessoas que estão em coeficiente acima de 400. Ou seja, naquela pontuação deu uma alta propensão a uma conversão apenas digital. E aqui, gente, quem trabalha com digital sabe, a gente está falando de 9.7, 7.8, teve casos que chegou a extrapolar 12. É uma conversão altíssima do total de pessoas que entram e que acabam convertendo. E aí, qual foi a estratégia deles? A primeira era evitar o uso do call center onde não deveria. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando alguém pedia uma proposta, existe uma ligação de repique do call center. E aqui o que é interessante é você chegar para o call center e falar, olha, call center, para essas pessoas você não vai ligar. Você imagina hoje no nosso mundo de pressão por vendas, por números, você chegar para alguém e falar, não, não liga. E a pessoa fala, não, mas se eu ligar, a chance de vender é grande. Não, não, você não vai ligar. Porque existe uma outra chance muito grande dessa pessoa converter apenas online. E o que eu gosto mais é a personalização da navegação. Porque é muito comum a gente, como profissional de marketing, achar que tudo é bom, né? Então, vou colocar o telefone se alguém quiser ligar, vou colocar um aviso de chatbot. Agora a gente tem chatbot. Vou pôr chatbot. Não. A pessoa que vai
que vai fazer essa conversão de uma maneira sozinha, você exclui o botão, exclui usar o telefone dele, porque ele vai fazer isso. Então, o que aconteceu no número total da empresa? Reduz em 50% o custo da venda, simplesmente porque eles separaram pessoas com alta propensão à conversão apenas digital e deixaram essas pessoas caminharem sozinhas. Isso aumentou, inclusive, o NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma métrica questionável, mas é uma métrica de satisfação, porque, afinal de contas, o site está entregando o que eu preciso e não me bombardeando com coisas que não são necessárias para mim. O que eu gosto de aprendizado aqui é que a participação do call center é um super resultado, né? Caiu de 80 para 55, ou seja, focou onde tinha que ligar mesmo, isso é muito bom. E a segunda coisa é que a propensão digital não teve influência de renda e idade. Isso é demais, porque o que acontece muitas vezes, você pensa assim, seguradora digital, quem que vai comprar lá? Não, é um cara jovem, é aquele descolado, ele é digital. Não, a correlação não estava em idade, nem em quantidade de uso de internet ou qualquer outro dado. Estava naquelas 3 variáveis que a gente encontrou a correlação. O que é legal aqui é que a gente começa a usar o dado e não só aquela ideia do marqueteiro, eu me incluo nesse, marqueteiro tradicional, que olha e fala, aqui vai ser o mais jovem, ali vai ser o mais velho. A gente olha para o número, procura as relações para entender para onde essa coisa vai. Isso é um uso de inteligência artificial. A segunda história, para o próximo cachorrinho, é a história que eu chamo de história do cobertor. Então, imagina um varejo, né? Qual o desafio do varejista, né? De um lado, o varejista ele precisa fazer compras. Então, ele compra grandes volumes, faz seus estoques e tal. E do outro lado, então, ele faz a compra uma vez ao ano, 2, sei lá. E do outro lado, ele tem que vender todos os dias, né? Então, o preço, a margem, o equilíbrio entre oferta e demanda, ele tem que ficar no dia a dia controlando isso, enquanto que do outro lado ele está lá fazendo essas compras de vez em quando. E a frase do CEO, que mais me chamou a atenção nessa história, é que ele disse o seguinte: a venda era muitas vezes a consequência de uma compra ruim. Por quê? Estava fazendo uma compra em cima de um grande volume, porque no fim gerou um estoque que não conseguiu vender no dia a dia. Então, essa história de venda ser consequência de compra ruim é muito comum ainda no varejo. E ele falou, bom, deve ter uma forma mais inteligente de fazer isso. E qual foi a forma mais inteligente de fazer isso? Então, quais eram os objetivos desse modelo de inteligência artificial? Então, a gente chama de precificar dinamicamente. O que é isso? Então, o objetivo era mudar os preços todos os dias, na loja física, uma vez por dia, que é mais difícil, e no e-commerce com uma rapidez muito maior, óbvio, a partir de inteligência. Está aqui falando de como que a gente cria inteligência. Que possa utilizar informações além do preço da concorrência e do produto, que isso todo mundo já faz, aumentando as vendas. Se a gente lembrar daquele framework, né, daquele diagrama que eu mostrei com os 4 itens, eles aparecem aqui de novo. Então, quando a gente fala de precificar dinamicamente, essa é a aplicação. O algoritmo é a inteligência, as informações são as entradas e as vendas são as saídas. É isso. Então, como é que eles começaram? Tem que começar de algum lugar. Então, começaram com cobertor. Então, vamos entender desse cobertor quais são as variáveis que fazem sentido e que têm correlação nas pessoas que compram cobertor ou não compram cobertor. Como? Pega todas as notas fiscais e aí você vai ver lá, comprou, não comprou, que data, onde, dia, quem, tudo isso vem para o Big Data. A famosa palavra Big Data, vem tudo para o Big Data. Mas você pode incluir outras fontes. Temperatura naquele dia, chuva, sensação térmica, Wi-Fi, X. Você consegue incluir outros dados, preço do concorrente, tudo isso você consegue colocar aqui. Faz as comparações, chega no algoritmo, nesse caso é uma série de regras, que você pode depois aplicar, nesse caso, fazendo uma mudança do seu preço, mudança no banner, fazendo tudo isso de forma automática, em escala, dentro do seu negócio. Tá? Eu chamo isso de correlações, depois você consegue fazer predições, então vou começar a prever em cima do que eu aprendi, e replico isso no dia a dia das pessoas que vão entrar lá no meu site. Qual foi a correlação encontrada, assim como a gente fez lá na seguradora? Começa a procurar, né? Então, aqui no gráfico vocês vão ver sempre dois eixos, né? Óbvio que o eixo está aqui calculado para não ficar diferente, porque seria óbvio que quem não compra cobertor numa loja é muito maior, mas a gente colocou assim para equalizar, então você tem sempre o que não comprou e o que comprou, tá? Então, na segunda-feira, você tem aqui a entrada, né? A entrada é segunda, terça, quarta, quinta, e a saída é comprou ou não, em qual volume. E o que você descobre ali? Que por dia de semana, no dia da semana, não é uma variável que tem uma correlação com maior ou menor venda de cobertor, certo? Até aí, tudo bem. Aí alguém falou, não, vamos fazer com temperatura, afinal de contas, né? E aí, olha que interessante, quando passa ali do 15, 14, 13 graus, até tem uma diferençazinha do comprou um pouco mais do que o não comprou. Engraçado, a gente podia até imaginar que era diferente, mas não.
E aí, que é interessante, o insight do time de negócios fala, não, e se a gente tentar outra coisa? Vamos tentar outro dado. Vamos procurando correlações, eles encontraram essa que é a temperatura na véspera. Então, o que descobriu com a temperatura na véspera? É que aí a correlação era espantosa e mudava muito o volume de vendas. Dependendo disso, que era o volume a temperatura na véspera. Ou seja, eu posso, se eu olhar para esses números, pensar o seguinte: se eu passar a semana inteira a 20 graus e um dia fizer 14, eu vou vender muito. Mas se a semana inteira fizer 16, eu não vou vender muito. Sim, isso é verdade. Então, encontrando correlações, você consegue fazer, por exemplo, isso. E aí, o que você faz com esse dado? Você cria, isso é importante, você vai criar o seu modelo. Esse é o primeiro modelo, é o caso do caso do cobertor. Então, ele usa o número de dias, total de vales. Então, ele começou, o estoque naquele dia começou a cruzar uma série de dados que não o preço do concorrente. Eles descobriram que o preço do concorrente não era uma variável que interferia na quantidade de vendas quando a gente colocava a temperatura. Isso é demais, porque muitas vezes, o que você faz? Não, meu concorrente abaixou, vou baixar também, né? Foi para cá, também vou. Então, ele começou a olhar para isso, criou um cálculo matemático de cobertor. E para que você usa? Número 1, para mudar o preço. Esse era o objetivo do projeto. Mas o número 2 que eu mais gosto também é investimento em marketing. Porque é muito comum, se você agora está aqui nessa call, é uma pessoa que está lá comprando mídia, ou é responsável por isso, você provavelmente tem lá o número do CPC, do CPM, né? O custo por clique, o custo por 1000 vezes que você mostra o banner. E às vezes as pessoas comemoram, eu consegui diminuir o CPC, aumentar isso, diminuir aquilo. E aqui a verdade é o teto do seu clique, o teto do seu CPM é definido pelo cálculo matemático. Não é mais pelo gráfico que você está vendo quando você está lá mexendo na sua ferramenta de mídia. Ele começa a usar outro tipo de dado para você fazer a definição de quanto você vai gastar lá no seu investimento em marketing, no seu investimento de marketing. Estoque, uma série de outras coisas. Então você começa com um produto e vai para outros, né? Então depois eles foram para televisão, ventilador e tal. O que eu gosto muito dessa história é quando você olha para a equipe, né? Isso é uma pergunta que acontece muito, é quem que fez, né? Então você tinha lá um estatístico, um programador, a gente falou, olha, afinal de contas a gente falou que a inteligência artificial tem essa união, né, da estatística com a programação, com a computação, pessoas da equipe comercial que tem que dar os insights, né? Putz, será que é a temperatura? Será que é isso? Será que é aquilo? E o CEO é importante. Quando eu digo o que é o CEO, é você ter alguém que falou, vamos rodar isso, vamos fazer acontecer. Para evitar de ser aquele modelo de empresa que todo mundo tem medo de fazer alguma coisa. Não, aqui é importante que lá de cima, o dono, o CEO, o diretor, tenha consciência e fale, eu quero experimentar, eu quero tentar fazer isso para ver o que acontece. Então, quando a gente olha para aprendizado aqui, eu adoro as frases. Então, lá, esse era um varejista que era muito comum as pessoas falarem coisas como, por exemplo, na minha experiência, preço, blá, 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 mas o meu concorrente, não sei o que lá. Essas frases foram dando lugar a outras frases. Por exemplo, tá, e aí, o que a gente vai testar hoje? E cadê o grupo de controle, né? O grupo de controle é uma coisa legal, é famoso igual o placebo da indústria farmacêutica. Agora está todo mundo craque de placebo, né? Com as histórias de Covid. Tem que fazer isso no marketing também. E confiar no processo, né? Gostar mais do processo do que do resultado, esse é um grande desafio. Porque normalmente em marketing e vendas, o que você quer é vamos vender agora e mais. E aqui o que a gente está dizendo é não espera, monta o processo, vamos testar e calcular até que a gente comece a aplicar. Porque isso no médio e longo prazo vai ser muito melhor para a empresa e para todas as pessoas. Então, eu gosto de citar quais são os 5 passos que a gente passou aqui, que são os passos para que você, eu diria, a receita de bolo da não existência de uma receita de bolo. Porque não é para você copiar e colar, mas é para você entender os passos principais. Então, um time multidisciplinar e com autonomia. Então, tem lá o cientista de dados, um estatístico, um programador, tem que ter autonomia para poder mexer e colocar a coisa na rua. Porque eu já vi muita gente falar, mas a gente tem uma equipe ágil, tem uma equipe, tem muitos nomes por aí lindos. Mas se a sua equipe ágil, quando vai colocar uma coisa na rua, tem que perguntar para o gerente, que pergunta para o diretor, que aprova num comitê e demora um mês para o negócio acontecer, você não tem autonomia. E vai ficar muito difícil você implementar a inteligência artificial no seu marketing dessa maneira. Então, primeiro a gente falou de equipes. Escolhe um produto, começa por algum lugar, define as entradas, define as saídas. A partir daí, você consegue encontrar as correlações nesse dado, né? Não encontrou correlação, procura, volta. Vamos olhar outros produtos, vamos olhar outras coisas que tem aqui. Quarto, aplica isso aos poucos. Fez um produto, vamos no outro, vamos aqui. Você vai montar a sua receitinha de bolo. E eu gosto de falar que a gente tem que pensar como um cientista sempre. Então, falei no começo, né? O marqueteiro está muito acostumado com funil, né? Ah, no funil, não sei quantas mil pessoas entraram. Eu vi um caso recente, alguém falando de Black Friday. Vendemos não sei quantos a mais e investimos não sei quantos a mais. Tá, mas
de tudo que você investiu a mais, o que de verdade gerou a venda a mais? E muita gente não sabe. Você pensar como cientista é isso, você questionar e você fazer os cruzamentos, olhar isso vai te fazer chegar no marketing muito melhor do que você simplesmente usar a sua caixa de ferramentas, de sair colocando coisas na mesa e fazendo mais, simplesmente mais do que você sempre fez. Esses exemplos aqui são exemplos de gente que fez muito mais gastando menos. Porque eles olharam para o funil e falaram, ao invés de ficar jogando muita gente em cima, vamos olhar para esse funil e tentar abrir ele. Vamos personalizar. Todo mundo que entrar no site, que tem uma característica diferente, vai ver uma coisa diferente? Então, quando você faz isso, você começa a entregar muito mais com menos, porque você está usando de inteligência. É artificial. E nesse caso, lembra, não é o robô que a gente viu no primeiro slide. Então, quando a gente olha para o outro modelo, a gente falou muito do baseado em regras. O diagrama óbvio funciona para todos eles, mas eu vou falar um pouco também, quando a gente entra em Machine Deep Learning, é quando a gente chega à história do bebê, né? A história do sexto sentido. Nesse caso, você precisa de muitos dados, óbvio, um superpoder de computação, e eu divido em duas partes aqui. A primeira são as plataformas de inteligência artificial, que a gente chama de MarTech, Marketing Cloud, Experience Cloud, tem vários termos por aí. E depois a capacidade compartilhada, né? O que difere isso? Quando a plataforma é toda sua, aqui até um exemplo de Adobe, o que a gente tem? Se a plataforma é toda minha e ela conecta tudo, o que ela vai me ajudar a fazer? Ela vai entender um consumidor. Se ele está no mundo online, se ele está no mundo offline, se ele fez uma compra na loja, depois ele entrou no aplicativo, depois ele entrou no site, conforme ele vai interagindo com a marca, em algum momento ele vai ter uma predição. Olha, essa pessoa neste momento tem uma predição muito forte de comprar um produto X se ele receber um e-mail marketing. Então só vou falar com ele de acordo com a predição dele. E não de acordo com o calendário de marketing, que essa é a semana de Motorola. Quando você faz isso, você continua, vamos supor que ele não comprou, e você continua. Ele entrou no chatbot, ele conversou, ele entrou no site, e a predisposição a comprar algo vai mudando conforme essa pessoa vai andando no caminho. Isso que a gente chama de antecipar a necessidade. Num caso desse, eu poderia vender o microfone, eu poderia vender a luminosidade, e não ficar sempre olhando para o retrovisor daquilo que ele comprou, fazer aquela famosa mídia retarget, que é a mídia que só incomoda e atrapalha as pessoas. Então, aqui você pode personalizar a mensagem para a pessoa. Então, a predisposição, ela muda conforme o tempo, quanto mais você consegue colocar dados e fazer ela acontecer. O outro modelo é quando eu falo de capacidade compartilhada. O que é uma capacidade compartilhada, né? Waze é uma capacidade compartilhada? É, porque ele consegue juntar dados de muitas pessoas para entender o tempo e dizer quanto tempo vai demorar para você chegar no lugar por outras pessoas que passaram por lá. Outro é o caso de reconhecimento de imagens. Isso é crítico, né? Então, como é que eu ensino uma máquina a reconhecer uma imagem? Esse aqui é o caso até do Analytics, da Adobe Analytics, fazendo isso em tempo real em cima de um filme, que está lá passando um trailer, e ele consegue, em tempo real, olhar e entender tudo o que está acontecendo ali. E aí você me pensa, tá, mas é bonito, é interessante ver isso, mas para que serve isso? E eu te respondo muito simples. O marketing tradicional, ele diria que tem pessoas que se interessam por drama, comédia, filmes de terror, quando, na verdade, o que vai fazer uma pessoa assistir um próximo filme pode ser filmes que têm muito fogo, com homens vestidos de vermelho, que passa de manhã e que funciona quando a banda larga dele está ruim. O importante da caixa preta é você não precisar abrir e entender cada um dos itens, mas você tem que ter a capacidade de colocar os dados, fazer as correlações e replicar isso em outros ambientes. Então, isso é interessante de reconhecimento de imagem. E uma que acho que é a minha favorita de reconhecimento é essa aqui. Então, o que vocês veem nessa imagem, né? E o melhor é, como é que você explicaria para o computador? Lembra que eu falei de baseado em regras e machine learning? Como é que você explica para o computador a diferença entre essa foto que está com a seta azul e essa que está com a seta verde? Impossível, né? Você vai falar, não, tem uma bolinha marrom, aí ele tem um bege aqui no meio. Você vai ficar uma hora tentando explicar. Talvez se chegar no bigodinho ali, ele vai conseguir entender a diferença desses dois. E o que bom, se bem que também depende, né? Eu, quando olho para essa foto antes do almoço, eu acho que tudo é muffin. Então, tem as diferenças de momentos de vida também. Por isso que hoje, quando você olha o erro, né? A divisão para reconhecimento de imagem, hoje sim os algoritmos fazem isso de uma maneira brilhante. E a gente precisa usar isso a nosso favor. Como é que eu uso esse reconhecimento para utilizar esse dado e então personalizar uma experiência, não entregar aquele banner horrível, para que o consumidor, quando ele entra no site, ele seja tratado como aquele cara que comprou na loja física um mês atrás.
que depois navegou no site. Então, é antecipar a vontade da pessoa e não achar que toda vez que você encontrou com ela é a primeira vez e você vai invadir a vida dela com aqueles banners. Essa frase eu adoro, que é do Salim, que é da universidade lá da Singularity. Ele fala: quando você achar óbvio, já é tarde. E o que é legal dessa frase é que quando você achar óbvio, é assim, de repente você vai ver uma seguradora concorrente da sua, que vai crescer igual essa está crescendo, e você vai falar, aí quando alguém te explicar o que eles fizeram, como numa palestra, aí você vai lá e fala, nossa, mas isso era óbvio. Só que o problema é que esse óbvio ele está fazendo faz 1 ano ou 2, e aí pode ser muito tarde para você. Nunca começar pode ser um gigantesco problema para a sua vida. E acho que uma mensagem que eu gosto de deixar aqui, eu falei lá dos 5 passos, mas um que é super importante. Então a gente fala do poder, a gente falou das pessoas estarem conectadas. Isso nos dá, profissionais de marketing, superpoderes. Nós temos superpoderes para fazer coisas incríveis, como a gente viu aqui. E eu gosto de citar essa frase de um pensador aqui famoso, o tio Ben. Ele falava que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E por que isso é importante? Porque deixar a inteligência artificial correr sozinha não tem como. Tem que ter pessoas modelando, montando os algoritmos, e aí você tem um desafio que é esse aqui. Eu falei da caixa preta, e a caixa preta, ela muitas vezes, que é o funcionamento dela até agora, ela está imitando o nosso cérebro, lembra? Ela imitou a criança aprendendo a falar, ela está imitando, né? Fazendo esse trabalho o tempo inteiro. Por isso que ela é inteligência artificial. Mas acontecem problemas. Por exemplo, eu entrei num banco de imagens, que não é da Adobe, óbvio, entrei num outro banco de imagens, e digitei essa palavra. E, infelizmente, a resposta que eu tive foi essa. Eu não sei o que vocês reparam quando vocês batem o olho aqui, mas são muitas mulheres. Por que isso? Porque a nossa mente, lembra do consciente e do inconsciente? A gente está cheio de viés, que a gente chama, né? Os bias que os americanos falam. Então, a gente também tem que olhar para isso e saber corrigir. Existem casos e casos por aí, por exemplo, um caso de análise de crédito nos Estados Unidos, que acontece a mesma coisa. Por que uma pessoa tem um crédito diferente da outra se eles têm o mesmo histórico bancário? Só porque eles são homens ou mulheres, ou descendentes de um tipo ou de outro? Então, isso é uma super lição. Quando eu falo daqueles 5 passos, eu acho super importante sempre ter o último passo ali, que é a gente ser ético. E a gente saber que a gente pode usar a inteligência artificial, mesmo no marketing e nas vendas, para fazer uma coisa melhor. Para a gente, para as pessoas, para a sociedade, para tudo que vem por aí. Esse aqui é um exemplo super legal. Depois vocês procurem, vão baixar o PDF aqui. É uma startup que ela junta todos os dados possíveis do seu telefone para falar se você está com predisposição a entrar em depressão. Isso é um super serviço. Outro caso, isso aqui é demais. Então, olha lá, essa startup conseguiu descobrir a epidemia do Covid 2 semanas antes. 2 semanas, gente, é muita coisa. Hoje a gente sabe que 2 semanas é muita coisa, né? Mas o que eles fazem? Eles juntaram sites de notícias em mais de quase 70 idiomas diferentes, sites sobre saúde pública, agricultura, tem trilhões de fontes que eles juntam e o algoritmo começa a falar, olha, teve alguma coisa, e não só descobriu que tinha uma coisa acontecendo de epidemia em Wuhan, como eles previram quais serão as próximas cidades, porque eles conectam até mesmo as rotas de aviões para dizer isso. É uma startup canadense, super interessante o caso deles, mas infelizmente foram ignorados pelos governos aí durante 2 semanas até que o negócio começasse a ficar mais crítico. Tem um caso legal, depois vocês vão ver o vídeo, eu vou deixar aqui, eu só vou mostrar alguns slides do vídeo. É uma startup que ela falou o seguinte, olha, esse vídeo, depois vocês vão dar um play no link de vocês. Ele fala, a nossa mente, ela está processando 11 milhões de informações por segundo. Lembra que eu falei do inconsciente? Só que apenas, olha só, uma quantidade muito pequena, só aquelas que são conscientes para a gente. Então ele está capturando um monte de coisa, mas tem muita coisa que está inconsciente. E nesse inconsciente, o que acontece? Você acaba tendo uma influência muito grande nas suas decisões. Tem um livro muito legal, o Racional Preditivo. Ele fala que se você vai pedir um aumento para o seu chefe, você tem que entrar na sala e começar a conversar sobre números grandes. Você tem que falar, nossa, você viu quantos milhões de pessoas moram na África, quantos trilhões de terabytes tem não sei onde. Que isso vai elevar os números na cabeça da outra pessoa para que quando você fale do seu salário, aquilo pareça pouco. Isso é real, isso é científico, tem uma série de estudos por aí. O que eles falaram? Eles falaram que tem tanto viés na contratação de pessoas, que aí é o caso da Stephanie, que ela criou essa empresa que é a Blender. O que eles fazem? Eles selecionam profissionais e eles retiram a foto, a origem, gênero, eles tiram tudo isso para que os recrutadores consigam entender as capacidades e tirar o viés em cima dessas pessoas, né? E eu entrei no site, uma coisa super legal do site, são os 2 slides mais legais. Um, ele fala, olha como eles não estão falando de RH, eles falam, eu pego, anonimizo, eu apago os dados para não saber quem é e faço uma análise disso para enviar isso para a empresa. Então, eles têm uma cabeça de você conseguir tirar a viés, que é uma forma de você usar a inteligência artificial.
E esse slide, quando eu vi, eu falei, nossa, que demais. Então eles falam assim, não é um problema, ele fala assim, você não tem um problema de funil. Isso é demais, porque quando você fala problema de, ele fala, it's not a pipeline problem. O que é isso? Eu preciso de mais gente para comprar no meu e-commerce, eu preciso de mais. O que você faz? Eu invisto mais porque eu preciso de mais. Que ela está dizendo a mesma coisa com candidatos. Eu não estou conseguindo contratar as pessoas que eu queria. E o que ela está dizendo, olha, de repente você não está conseguindo contratar porque você, durante o seu processo de seleção, está eliminando as pessoas que são capazes, mas por um bias que nem você não tem culpa, você tem esse bias. Então eu vou te ajudar a tirar o bias para te ajudar nisso. Isso é igual a gente falou do banner, do marketing, de tudo até aqui. Existe uma forma de você tirar e olhar para um pensamento analítico e estatístico para pegar a parte de baixo do funil e aumentar as conversões, igual aconteceu com a seguradora e com tantos outros casos aí. Quem não teve a oportunidade de baixar o PDF lá no começo da minha apresentação, tá aqui o link. Tem também o meu artigo lá que eu escrevi, tá no LinkedIn, conta um pouco dessas histórias também. Quem quiser ir lá reclamar, falar bem, elogiar, dividir, fica à vontade. A gente só aprende com esse tipo de coisa. Fiz nos 40 minutos aí, Juliano, deu certinho. Pô, maravilha. Boa, gostei da precisão Entendeu, destes. Pedro? Eu acho que eu vou pedir só para o Luiz para a gente compartilhar a tela do slide para a gente conseguir ver as perguntas, né? Eu brinquei, Fernando, com os demais que a gente usa um mecanismo de seleção natural, né? Por votação das perguntas que as pessoas mais querem ouvir a resposta. Legal. Mas queria aproveitar só para fazer, acho que um pequeno jabá aí da sua alma mater, dá para ver a influência da escola na forma de lidar com as coisas, né? De ser muito analítico, de ser muito técnico, de entender a fundo como é que eu abro a caixa preta e começo a deixar lá dentro, né? E eu fiquei muito feliz de ouvir isso, Testis, até porque a gente tem discutido muito, né, até na nossa estratégia enquanto publicação, né, como é que a gente, além de, obviamente, trazer caso, trazer inspiração, trazer gente que entende muito dos assuntos para falar com as pessoas e por aí vai, uma coisa que a gente teria mandado, como é que a gente incentiva o desenvolvimento de fato de um pensamento crítico, de um pensamento analítico, e aí a gente acabou não usando esse termo, né, porque o time falou que eu estava sendo filosófico demais, pensamento científico, né? Como é que a gente pensa mais como cientista em tudo que a gente faz, né? Porque, enfim, a gente começou o dia, acho que, falando do contexto completo, e quando chega e eu discuto, eu falo, cara, como é que eu aterro isso, né? Como é que eu entendo que eu não vou ter mais grana, por exemplo, nesse cenário para focar em topo de funil? Como é que eu foco em necessidades reais, entender quem são as pessoas que vão querer consumir? Ainda mais agora, né? Que a gente precisa ser muito mais estratégico. Sim. Então, enfim, deixa eu parar de falar porque tem muita pergunta legal aqui. Eu acho que vai ser interessante. A Roseli, que perguntou, foi a pergunta mais votada que achei interessante. Pedro, você pode citar exemplos de empresas brasileiras que estão verdadeiramente avançadas em inteligência artificial? Então, deixa eu falar, o que acontece com empresas? Muito do que vocês estão vendo aqui são pesquisas que a gente vai fazendo, né? Eu faço na Adobe, eu faço e tal. Mas, assim, quando eu olho pesquisas, existem brasileiras, existem internacionais, eu diria que a gente vai acompanhar muita empresa. E é super democrático, tá? Eu vou juntar essa com outra pergunta aqui, que é quando que ela vai estar acessível para as micro e pequenas empresas. Ela é muito democrática, a inteligência artificial. Eu falei ali, olha, por exemplo, o R é um programa onde os cientistas de dados vão lá e vão colocar isso e vão fazer cálculos, e vão pegar códigos de outras pessoas. É de graça. Cientistas de dados tem no Brasil aos montes. E aí, assim, empresas, tem Brasil? Tem. Tem bancos fazendo trabalho bem feito? Tem. E tem gente que não faz. Eu não sei se eu tenho autorização do banco para falar, mas é um caso super legal. Eu vou contar a história, que acho que a história é a melhor parte, né? Não o nome do banco. Que ele falou assim para mim, o CMO, ele é um cara ele é um matemático que cuidava de uma área pequena lá no banco. E aí ele falou assim, cara, aqui na minha área, o marketing corporativo, né? O marketing que faz propaganda não ligava para nossa área. E aí os caras falaram, meu, cuida dessa área e você meio que cuida do marketing também, né? Ele era o dono da BU ali da unidade. E falou, tá, e aí o que eu faço? Ele pegou um cara que era um cientista de dados de informação e falou, meu, vamos começar a analisar o dado antes da gente fazer propaganda? Começou bem, né? Porque o problema é que normalmente é o contrário, né? Vamos fazer porque todo mundo sempre fez. Então, o que impede eu de fazer, né? Como é que eu faço o marketing? Vou comprar mídia, comprar banner, vou mandar e-mail? Não, não. Vamos olhar para o dado primeiro, vamos entender o que tem, vamos entender as correlações, depois a gente joga isso. E a história dele é legal, porque depois o negócio deu tão certo
que depois o CMO da empresa, né, o diretor de marketing, foi mandado embora, o CEO chamou ele para assumir o lugar, e ele falou, cara, mas eu não entendo dessas coisas de agência de propaganda, nada contra. Eu não entendo disso de propaganda, de TV e tal. Ele falou assim, cara, o que você não entende, não me importa. O que me importa é o que você sabe, cara. Você sabe trabalhar com número. Então, assim, tem casos de empresa tanto grande quanto pequena. Eu vou te falar, eu visito banco, telecom, varejo. A gente tem um outro varejo super legal, eu falei esses dias, que eles estão começando o modelo de inteligência artificial para dizer qual vai ser o estoque da loja. Então, eu mando saia, calcinha, camiseta, quanto? E normalmente isso sai do ponto de venda, que alguém fala lá assim, não, aqui vendo muito isso, vendo muito aquilo. Eles estão usando a inteligência artificial, acho que já está, sei lá, em 10% do portfólio deles, para falar qual vai ser o estoque da loja. Então, quando você fala em usando inteligência, antes da minha palestra você devia pensar, é um robô, pensando, não, cara. É estatística, computação, rodando histórico e entendendo e fazendo a predição do que é melhor. Então, existem casos brasileiros? Existem, aos montes. Há muito? Não, mas tem bastante. Estados Unidos, Alemanha, Japão, cara, é democrático. Digo, a incapacidade, assim como a capacidade, os dois são super democráticos. Tem gente muito boa fazendo aqui e lá fora, caro ou barato, tem. É legal ouvir sua resposta, X. A gente publicou um artigo na última MIT Summer Review, justamente no estudo feito por professores do MIT sobre a aplicação de inteligência artificial em marketing. E eles rodaram um modelo de predição usando machine learning e um de deep learning, um barato e um muito caro. E o ganho foi ridiculamente maior no de deep learning. E a conclusão dele foi o seguinte: às vezes você não precisa gastar muito dinheiro para fazer alguma coisa, né? Às vezes um modelo simples lá de regressão linear já teria resolvido sua vida e você não precisa contratar uma consultoria para ter feito o algoritmo, né? Então, acho que isso que você falou de ser democrático, achei bem interessante. E aproveitando a resposta, que talvez seja quase que a descrição do novo CMO que você falou, o André está perguntando qual é o perfil do profissional de AI, né? Então, quais são as habilidades e conhecimentos necessários? Boa. Eu vou aproveitar e fazer o gancho para de cima. Tem duas coisas aí para mim. Você tem as habilidades e tal, tanto das empresas quanto dos profissionais. Tá? E por que é importante falar das empresas? Eu falei lá atrás dos times autônomos. Isso é essencial. Então, o time tem que ser multidisciplinar. Você tem que ter lá um cientista de dados, você tem que ter junto com ele às vezes o cientista de dados meio que cobre o estatístico e o programador junto, tá? Então, depende dessa coisinha. Vai começar, pega um cientista de dados. Pega um desse, junta com o estatístico. Faz uma coisinha ali com alguém do time comercial para dar inputs e tal, e dê autonomia para esses caras. Porque não adianta esses caras começarem a fazer isso e aí, puta, não, tem que pedir licença para fazer coisa. E a autonomia tem outro lado, que acho que entra um pouco de habilidade das empresas, que eu tenho um time ágil. Tá na moda, todo mundo tem um time ágil. Só que, e os dados que o time ágil usam para fazer predições? Você tem acesso aos dados do CRM? Ah, não, porque isso é outro diretor que toma conta. Cara, então você não tem. Então, assim, o dado está disponível em todos os lugares. Quebrar esses departamentos e essas guerras de poder em empresas que atrapalham tanto a vida, isso é essencial. Senão você não vai conseguir fazer o seu Big Data trabalhar a seu favor. O time é ágil e pequenininho, mas ele vai ficar lá no cercadinho dele. Então, tem que ter autonomia, tem que trocar dados, as empresas têm que quebrar e quebrar mais. Todo mundo fala que quebra, mas a gente vê no dia a dia que tem muita parede entre departamento ainda, para que esse negócio comece a funcionar. E aí, quando você olha para as pessoas, a gente falou de capacidade analítica, essa é a essencial. Além da capacidade analítica, você tem que aprender de estatística. O Pedro acabou de falar, regressão linear, tem que saber o que é, cara. Assim, dá uma pesquisada, dá uma pesquisada nisso, vai ler, vai entender o que é. E assim, procura lá, deve ter um Paralegos, né, um For Dummies, tem, cara, vai lá ler. E aí você vai entender o mínimo disso, porque o legal é que isso vai fazer você começar a questionar o dia a dia, entendeu? Porque quando você questiona, você vê coisas como, por exemplo, a gente vendeu mais na Black Friday porque a gente investiu mais. Tá, foi jornal, foi a revista. Aí você que lê o mínimo de estatística vai parar e falar assim, peraí, cara, deve ter um jeito de medir isso. E vai procurar, porque alguém, e na verdade tem N modelos para você fazer. Então, assim, de capacidade, o mínimo de estatística, gestão de projeto, mas não do ponto de vista de ficar fazendo de vilazinha, mas de fazer, cara, conseguir quebrar as paredes mesmo. E a capacidade analítica, para mim, são, cara, essenciais. Muito legal. Aproveitando seu exemplo, PX, minha formação original é administração, mas as coisas que eu mais gostei de aprender no passado foi fazer dashboard.
Começou a fazer dashboard para tudo, puxar da API, pegar dado em tempo real. E hoje em dia, é engraçado a gente falar, é difícil ter uma cultura data-driven, né? A gente até, obviamente, para ter espeto de ferro em casa de ferreiro, a nossa cultura na MIT Sloan Review é super data-driven. Foi assim, cara, como é que faz um dashboard, né? Não precisa ser estatístico fazendo isso. O que tem para fazer? E acho que é um pouco disso, né? Um pouco dessa cultura de correr atrás, de descobrir, enfim, de ser lifelong learner além da escola, né? Não depender da escola para isso. Acho que a gente está num momento muito propício para isso, né? A quantidade de conteúdo relevante que está cada vez mais disponível, ainda mais nesse momento, né? Sim, Tem duas perguntas aqui, acho que eu vou juntar as duas, do Matheus Marcos Maus e do Alberto Damasceno, sobre personalização em larga escala, né? Como é que personaliza em larga escala com IA? E os dois estão levantando essa bola de GDPR, LGPD, como isso afeta, né? O Alberto falou com a possível morte dos cookies. Como é que você tem enxergado como vai se dar essa personalização em massa, né? o Alberto Damasceno é o Bebeto, porra. Eu conheço, hein? Ó. Isso aí não vale, hein? Viu meu link aí, ó. Legal. Bom, GDPR. Bom, para quem não sabe a sigla, né? Então, a gente está falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já teve a LGPD, desculpa, troquei agora, GDPR lá fora, LGPD aqui, Lei Geral de Proteção de Dados, que é você ter esse cuidado com os dados das pessoas. E essa pergunta é espetacular, é super importante. Eu até falei no começo da palestra de respeitar. Como é que você respeita as pessoas, né? Então, quando você olha para a LGPD, acho que eu vou dividir em duas a parte do cookie e a parte da LGPD. Porque a parte da LGPD, o que ela está dizendo é o seguinte: eu só vou poder entrar, quando eu faço um cadastro, por exemplo, ela vai desde coisas do tipo, eu estou fazendo um cadastro, lá no final tem um botãozinho aceito receber ofertas, tá? E aí, às vezes, tá até a checar, já tá até com o check lá. Cara, não. É opção, tem que estar lá o botãozinho, se ele quiser, ele vai receber, e a todo e qualquer momento, se o consumidor pedir, ele ligou no call center e falou assim, não me faça mais nenhuma ligação, nenhuma propaganda, a empresa tem que ser capaz de limpar isso em todo lugar. Então, respeitar essa privacidade das pessoas é essencial. Aí, eu falei um pouco do barato, do caro. Conforme você vai, eu olho plataforma, você pega o caso nosso lá na Adobe, super GDPR, LGPD friend e tal, desde o começo. São plataformas já muito mais preparadas para isso. Então, óbvio que são mais caras, mas elas já estão mais preparadas para isso. Se apertou o botão, não vai ter lugar nenhum, não tem lugar nenhum. E o outro lado só que se você vai fazer isso na mão, como eu disse, é muito mais barato, você pode fazer na mão? Pode. Mas aí os seus cuidados de LGPD, dá para fazer no código? É claro que dá. Você tem que fazer isso com todo o cuidado do mundo. Quando eu olho, isso olhando para a importância de LGPD. Agora, quando eu olho até o caso do Bebeto que ele falou ali de cookies, tem uma barulheira de cookies aí impressionante, né? E a verdade, as pessoas que estão dizendo que não vai ter cookies são os que mais vão perder com ela, que é a turma que vende essa publicidade terceira. Eu adoro, acho o máximo esse negócio, porque acho horrível eu ficar, cara, eu me cadastrei num site e começo a receber e-mail de terceiro, quarto, quinto, assim, é terrível para a experiência. Eu digo assim, você tem que pensar exatamente o contrário. Para eu olho para a história do funil e penso o seguinte: 1% de conversão. Aí tem marqueteiro comemorando, 1% de conversão. Para mim, você falou groselha para 99%. É isso que representa 1% de conversão. Então, quando eu falo de LGPD, antes disso, cara, tá o respeito à experiência da pessoa, ao dado que ela te deu e que ela aceitou compartilhar esse dado, porque você está dando para ela uma experiência. Eu estou me antecipando àquela pessoa e dando uma oferta para ela, porque ela deixou eu conhecer mais ela. Então, isso é uma troca que, com o tempo, você vai fazendo. No primeiro dia, você não vai pedir um cadastro inteiro. No primeiro dia é o nome e e-mail da pessoa. Você está criando uma experiência relevante com o tempo. Quando você vai pedindo mais, ele vai te dando mais conforme ele vai entendendo que essa experiência é relevante e assim a coisa vai crescendo. Eu acredito nessa experiência ao longo do tempo como o melhor antídoto para você trabalhar bem uma LGPD, uma GDPR ao longo do tempo. Faz todo sentido, até porque ninguém merece ter que comprar um tênis e só ver esse tênis agora em todo lugar que você entra na internet, né? O negócio que já comprou, você já não precisa mais. Tem uma pergunta aqui sobre sugestão de leitura, livro, podcast, blogs, etc., para profissionais de marketing, mas eu queria só fazer um parêntese antes, e eu já queria dar uma sugestão. No site da MIT Sloan Review Brasil, né, queria pedir desculpa pelo jabá, mas como tem a ver com o TX, acho que é relevante. A gente lançou agora na página do Fórum SMR, que a gente traz parceiros para produzir conteúdo, a gente acabou de lançar um fórum sobre Martech em parceria com a Adobe, inclusive com alguns artigos do TX. Então, por favor, TX, dê suas sugestões, mas eu já daria a dica para a Bárbara
para entrar no site da MIT Sloan Review, é 100% aberto, enfim, você vai poder acessar alguns conteúdos super legais da Adobe. Então, primeira dica, MIT Sloan Review, animal, puta conteúdo. Conteúdo é show, legal, bom saber. Manda ver lá, os artigos são show de bola. Cara, livro, tem vários. Um que eu gosto muito... peraí. Esse aqui, ó, não sei se dá para ver, deve dar para ver, ó. Tá vendo aí? Inclusive é do professor do MIT, tá? Eu não sei se é em português, que é o... Professor de Cicelo. Pô, é o Brian, o cara é foda. Esse cara é muito bom. Então, ele chama Machine Platform Crowd. Isso, para mim, é obrigatório leitura, esse aqui, tá? Esse é essencial, porque ele vai te dar a base de o que é o machine learning, como é que funciona, aplicações. Ele não é tanto em marketing, mas uma boa leitura você vai sozinho aplicar ele em marketing. Um outro que eu gosto muito, que aí vai para outra pegada, é o Rápido e Devagar, né? Pensando Rápido e Devagar, que é aquele que tem um lápis mastigado no meio, porque aí ele vai te dar outra visão, ele vai falar sobre essa capacidade analítica e cognitiva das pessoas, sobre o viés, o preconceito, e aí você aplicando isso nos dados, cara, é essencial para você criar seus modelos e tal. Acho que esses, na minha cabeça aqui, eu tinha outros, não sei se eu lembro. Acho que esses são os mais legais aí. E, pô, entra no site da MIT lá que tem um monte de coisa legal. E os curso online também, animal. Os cursos online do MIT são espetaculares, tá? Tem um que chama Data Science for Marketeers, alguma coisa assim, que é lá da Sloan, cara, é animal. É em inglês, mas super curso. E, pô, eu amo o Rápido Devagar, inclusive o Machine Platform Crowd está na minha lista. Vão saber que eu vou pular alguns livros na frente dele. Os caras, Rápido Devagar é incrível, assim. Inclusive, quem quiser se aprofundar em economia comportamental, né, que o Kahneman meio que fundou, né, o autor desse livro, cara, Nudge, do Thaler, que é pupilo do Kahneman, é incrível, assim, incrível. Bem, leitura super complementar aí, mas... Boa. Mas bom saber. Eu estava querendo ler esse livro do Eric e do Andrew McAfee, vou pular ele para frente. Tá, PX, o Sérgio fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, tem a ver, acho que um pouco com a democratização desses conceitos. De que forma o empresário, sem terceirizar de uma empresa, poderia começar a inteligência artificial? O que ele precisaria? Tá. Eu sou fã gostei da forma como ele começou a pergunta, tá? Eu gosto muito do não terceirizar, tá? Eu não estou dizendo que tem que ser assim, mas é porque eu estou dizendo isso não é uma questão conceitual, é uma questão de ver muito no dia a dia. Que é só de terceirizar e falar assim, não, eu tenho inteligência artificial. Ah, cadê? Não, tá lá com o meu desenvolvedor do chatbot, tá lá com não sei o quê. Tá lá, não tá com você. E a gente acabou de mostrar o quanto os dados são importantes para isso e você dentro da empresa. Então, eu tenho visto muita gente colocar essa capacidade para dentro por isso, porque o dado está dentro da empresa. E quando a gente fala volta para o assunto da LGPD, está cada vez mais difícil você comprar dados de pessoas lá fora. Óbvio que isso nos Estados Unidos é muito mais comum que aqui. Então, essa história de ficar comprando coisa fora, as empresas têm que se voltar muito mais para o que tem dentro, para o dado que tem. Aquele caso que eu falei do CMO do banco, uma frase dele eles tinham um mantra que é toda interação com o consumidor tem que ser encarada como a última. Então ele falou o seguinte, cara, não é, eu até brinquei, falei que parece que toda vez é a primeira vez, não, toda é a última. Então você tem que estar tão preparado e aí você tem que usar dado interno, não adianta você ficar comprando dado ou terceirizando isso para fora. Agora, como começar? Eu digo o seguinte, sai procurando no seu LinkedIn quem você conhece que é um cientista de dados e manda mensagem pro cara e fala, bicho, vamos bater um papo, chama esse cara para um café, de verdade, primeira coisa que você faz. E mesmo que esse cara trabalhe em empresa grande, numa pequena, fala com ele. Outro caso que é super legal, que outro dia um amigo meu fez, tem uma série de escolas por aí, e as escolas estão formando cientistas de dados, a coisa que esses caras mais querem fazer é um piloto em algum lugar. Então você bate na porta lá e fala, tem uma empresa aqui, vamos fazer esses projetos de conclusão de curso, é outro caminho. Então assim, um café com cientista de dados, procurar essas, e não é faculdade famosa, essas escolas, tem um monte por aí, para você entender o que dá para você fazer com seus alunos, ou startups, pega lá a Cuba, uma série de startups por aí, que estão loucos para aplicar os seus modelos e negócios, e com certeza vai ter boas surpresas aí. Animal. Eu particularmente também sou da filosofia de aprende a fazer, de contratar alguém para fazer, pelo menos aprende o básico, né? Até para ter capacidade de diálogo, né? Senão você não tem nem vocabulário para perguntar, para pedir, para demandar, enfim. Ou para comprar, ou para gastar uma grana, né? Sai, gasta uma fortuna
e aí quem vai usar aquilo que você comprou? Ah, nem sei quem vai usar, não tem essa capacidade aqui dentro, não tem nem a capacidade de analisar que ferramenta vai comprar, quanto mais usar a ferramenta. Faz todo sentido. TX, acho que caminhando para o nosso final, infelizmente, porque eu particularmente estou amando o papo e aprendendo pra caramba. Tem várias perguntas aqui que fizeram que, de certa forma, acho que já foram contempladas por questões que você trouxe. Mas tem uma aqui que eu achei interessante, eu queria pular um pouco a fila para trazer ela, talvez como uma pergunta de encerramento, que é a seguinte: você diria que o uso de IA em marketing vai ajudar os negócios a mudar, a pivotar mais rápido do que qualquer outra coisa? Ou seja, né, será que a inteligência artificial aplicada no marketing ela vai ajudar os negócios a serem mais adaptáveis? Né? Será que isso transcende o marketing de alguma forma? Com certeza transcende. Eu acho que a gente vive um momento muito legal nesse pós-pandemia e tal. Eu estava discutindo esses dias com um cliente que é o seguinte: você usar, a gente falou de, eu consigo, vamos lá, o banco consegue usar uma série de conexões e dados, monta um modelo preditivo para antecipar a necessidade de uma pessoa e falar que aquela pessoa, sei lá, e oferecer um cartão de crédito e a pessoa fala, puta, era exatamente o que eu queria. Até aí eu estou oferecendo cartão de crédito, mas a gente pode pegar e falar o seguinte: por que o gerente do banco não liga para essa pessoa e fala, cara, tem que pensar que palavra que ele vai usar, né? Fala assim, olha, meu modelo de inteligência artificial está dizendo que você vai entrar em dívida, cara. Pô, tá errado isso. Vamos ver. Tô vendo que você tá gastando com coisa que não vai te ajudar. Olha o que você tá pagando de juros nesse cheque especial aí, cara. Eu tô lendo meu modelo, tá dizendo que você vai dançar, cara. Mesma coisa o varejo. Você fala, pô, o varejo tá de porta fechada, tem um monte de vendedor aí. Cara, com porta fechada, o que você vai fazer com esse vendedor? Quando você voltar, você tem que usar a tecnologia para ajudar o vendedor também. Tô viajando. Eu passei com o aplicativo na porta. Tá ligado? Avisa lá internamente, dá um bip quando eu entrei na loja, pro vendedor, que aquele cara ali é um comprador fiel de um produto X. O que você vai fazer? Você vai entregar uma experiência melhor para a pessoa, porque o vendedor vai... inclusive, que é aquela pessoa que gosta de conversar, porque eu posso não gostar. E aí, o que vai fazer? O vendedor, aquele cara que ficou 3 meses com a porta fechada, vai melhorar a vida dele, vai ganhar comissão melhor, porque você está empoderando esse cara, você está ajudando as pessoas. Então, você expande muito o marketing. Quando você começa a entender a inteligência artificial e o que ela pode fazer, cara, você não para. Sozinho, você vai sair do marketing, é um pouco do que você falou, você vai fazer um marketing muito melhor, um marketing melhor para as pessoas também. Faz todo sentido. A gente acredita muito nisso também, cara. Acho que tem uma oportunidade da gente utilizar a tecnologia como forma de mexer em comportamento, né? Até aproveitando, né, mais uma da sua alma mater, a gente publicou um artigo recentemente de um professor do MIT estudando justamente sobre como a gente consegue utilizar a tecnologia até para mexer em comportamentos nossos, sabe? Inclusive, teve um professor que esteve com a gente no primeiro Frontis, que no caso foi presencial, não foi virtual, falando justamente isso, cara. Muito provavelmente a tecnologia em breve vai poder, inclusive, me lembrar quando eu estou há muito tempo sem ligar para minha mãe. Porque Sim. Ela conhece meu comportamento, ela sabe que isso é relevante, sei lá, até para minha saúde mental, e ela poderia me incentivar a isso, né? Então, acho que essa visão que você traz de a tecnologia não apenas como, né, a parte técnica que vai me fazer melhorar meu estado de marketing, mas como algo, de certa forma, ajuda a moldar a cultura da organização, ajuda a moldar o comportamento das pessoas, né, dentro e fora. Acho que isso é muito poderoso, né? Legal, puta, é muito poderoso. É isso que você fala, muito. O marketing nunca mais vai ser o mesmo, cara. Esquece. É isso. Ainda bem, com certeza. Teixeira, obrigado. Queria agradecer demais sua presença. A gente, inclusive, eu comentei mais cedo, hoje, meio-dia, um professor do MIT que a gente admira muito, o Thomas Malone, falou sobre mercados preditivos e profissionais com capacidade preditiva como talvez uma das maiores oportunidades daqui para frente. A gente não combinou nada com ele nem com você antes, mas o fato de você ter trazido justamente isso só prova que, de certa forma, isso talvez uma das grandes tônicas para esse novo mundo que a gente está entrando. Já era, só se acelerou, né? Eu brinco que, né, a digitalização se acelerou. Talvez um dos elementos principais para fazer tudo o que você falou é bons dados, né? E hoje, como quase toda interação por exemplo, por aqui, é até mais fácil gerar dado, né? Ponto de venda, você tem que ficar perguntando para as pessoas e tudo mais. Pô, até isso mudou, né? Até o volume de dados que a gente tem gerado mudou. Então, sinto que a gente tem boas oportunidades aqui para frente. Super agradeço
a participação, enfim, e compartilhar esses conhecimentos com a gente. Obrigado. Cara, obrigado o convite, foi 10. Obrigadão. Maravilha. Pessoal, tenho só mais uns breves recados finais antes da gente, de fato, encerrar o nosso dia. E aí só vou pedir a ajuda para o Luiz aqui para passar. Isso aqui foi as nossas perguntas lá pelo slide. Na verdade, a gente tem uma última interação que eu queria pedir para vocês no slide. Antes da gente fechar, eu queria só, se puder botar no rapidinho, só agradecer novamente os nossos patrocinadores, né, que têm super apoiado a gente na construção desse evento, e acho que especialmente na abrangência dele, para chegar no máximo de pessoas possível. Então, Accenture, SAS, Adobe, Acesso Digital, Take, assim como nossos apoiadores. Então, queria super agradecer novamente. Queria pedir para vocês uma última interação no Slido. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver uma pergunta que serve de aquecimento para o nosso dia de amanhã, que é essa pergunta, né? Amanhã o nosso tema é liderança. Então, qual a palavra que, para você, melhor define a liderança no mundo pós-pandemia? Se hoje a gente falou muito de oportunidades, né? Qual é esse mundo que a gente está vivendo, que oportunidades surgem e como a gente captura elas. Acho que o TX trouxe isso para a gente brilhantemente. Amanhã a gente vai falar, de fato, qual é o perfil do líder nisso, né? Qual o papel do líder nessas transformações que a gente quer ver, para no último dia a gente falar diretamente sobre o papel das organizações, enfim, sobre como as organizações vão se transformar. Acho que é super legal já ver algumas palavras aparecerem bastante, né? Então, acho que empatia até agora está ganhando aí como o perfil dos líderes, né? A palavra que define a liderança nesse mundo pós-pandemia. Só enquanto a gente pode eu queria fazer aproveitar para fazer um pequeno parêntese. Se vocês entrarem aqui no GoToWebinar em documentos, vocês vão poder ver uma imagem que o Silvio Meira enviou para a gente logo depois da palestra, com o palco dele, né, entre aspas, que é a base de trabalho dele, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 telas, contando os aplicativos móveis. Então, quem tiver curiosidade para ver como é que é a mesa de trabalho de alguém que faz tanta coisa que nem o Silvio, vocês conseguem ver aí nos documentos. Mas, enfim, de forma geral, acho que tem algumas palavras-chave que aparecem, eu achei super interessante, super inspirador. A que mais apareceu foi empatia. Sem dúvida nenhuma, é um momento de empatia, acho que de autocompaixão, de várias outras questões relevantes. Amanhã a gente vai falar bastante de empatia, não só isso, mas de outras coisas, junto com os nossos convidados, começando por volta das 4 horas com a Betânia Tanuri. Mas é legal também ver que vai ser uma liderança mais humana, uma liderança mais adaptável, a gente acredita profundamente nisso também, com mais colaboração, mais resiliência, mais adaptação, etc. Então, super legal. Luiz, últimos slides, se puder me ajudar para a gente encerrar o nosso dia de hoje. Acho que vale compartilhar, né? Todos os presentes do Frontiers têm, obviamente, um benefício, uma condição bem diferente, né? Super exclusiva, para continuar, de certa forma, essa relação com a gente, para continuar adquirindo conhecimento, né? Então, todos os participantes do Frontiers podem assinar tanto a MIT de impressa, digital, que é muito mais barata. A gente entende que pode ser uma ótima forma de continuar aprendendo durante esse período que a gente está, né? Porque é um momento, sem dúvida, importante para a gente olhar para dentro de várias formas. Só entrar nesse link, ouvinte.li/assinatura-MIT-Frontiers, vocês vão ter acesso a essas ofertas especiais, inclusive uma delas podendo ter acesso a todas as edições, né, impressa, quem for colecionador, como eu particularmente sou. Pode passar, por favor, Luiz. Além disso, queria fazer um pedido para vocês, que está no próximo slide. Esse quer responder a pesquisa de satisfação do dia de hoje. A gente está transmitindo esse link para vocês, mas a gente quer muito ouvir o que vocês gostaram, o que vocês podem não ter gostado, o que a gente pode melhorar. O Frontiers nasceu como um evento presencial e foi convertido num evento virtual. Então, vai ser super legal ver os feedbacks de vocês, para entender como é que a gente pode melhorar. Só escanear esse QR Code ou entrar nesse link que a gente vai enviar para vocês. Pode passar, por favor, Luiz. E
É isso, pessoal. Queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer enorme estar conduzindo esse dia de hoje. Eu, particularmente, aprendi pra caramba. Enfim, acho que está sendo um super privilégio conversar com essas pessoas e super privilégio ter tantas perguntas interessantes, enfim, tantas perguntas afiadas para os nossos participantes. Amanhã, novamente, nosso dia sobre liderança, começando às 4 com a Betânia Tanuri, falando de liderança e cultura, ela que é uma das grandes referências em cultura organizacional no Brasil. E vai ser um prazer ter vocês novamente amanhã. Um abraço e até amanhã.